Programa Dias Melhores. Pastor José Marconi, ministração da Palavra de Deus, louvores, oração. Programa Dias Melhores, que nunca nos falte a fé e a esperança de dias melhores. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. E trago uma palavra que vem como um bálsamo, como uma pasta de figo. Na Bíblia, a pasta de figo, o bálsamo, ele tem a propriedade de sarar. Mas não só a questão tópica, uma ferida aberta na pele, sarar a alma. E hoje vivemos numa sociedade assim, né? Que precisamos sarar diversos segmentos da nossa vida. Eu não sei qual a necessidade real que te buscou, Deus buscou para você ter um encontro com a palavra dele hoje à tarde, mas certamente Deus vai trazer cura, vai sarar. Quando eu estava escrevendo esse sermão, como eu falei, a respeito da intervenção, do cuidado de Deus em sarar, ele veio para isso, sarar, cuidar, salvar, tá certo? E eu vou tratar disso a respeito de um salmo do rei Davi e de 2 Samuel, que também fala desse mesmo salmo. Davi, nesse texto de 2 Samuel, é interessante, é batalha, não sei o que, luta, espada, não sei o que, reino, cavalo, não sei o que, gigante, não sei o que. Aí ele dá uma parada e vai refletir, vai rememorar, certo? Então, a nossa lembrança é igual ao medo também, é um freio regulador, é um norteador. Através da nossa lembrança, a gente aprende caminhos, a gente sabe o que evitar, sabe aonde buscar provisão, pelas lembranças. E essas lembranças deixam marcas na nossa vida. Então, quando você via eu fazendo paralelos, criando uma imagem mental, é porque eu sou escritor. E eu nunca fiz um curso, eu tenho algumas formações, mas não sou formado em letras. E tenho 18 livros escritos, né, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes. E aprendi, eu fui instruído pelo Espírito Santo de Deus. Eu apliquei meu coração em fazer isso, já tenho 18 livros escritos. E desde o primeiro livro, aí muita pesquisa. Você não pode escrever aí... Hoje tem gente escrevendo até vai no IA e pede o livro pronto, né? Tem gente que entrega seu livro em 60 minutos, né? Aí você paga uma taxazinha para aquela pessoa, mas aquele livro não tem a tua alma, tá certo? Então, muito dificilmente vai chegar na alma de alguém. Mas as lembranças... E quando eu estava escrevendo esse sermão, eu olhei para minhas mãos. Porque a gente tem marcas no corpo. E eu vou chegar em algum lugar. Eu estou apenas conduzindo você mentalmente, né, como isso que eu falei no livro. O que eu aprendi desde o primeiro livro é que é melhor você mostrar do que dizer. E isso com palavras está dizendo, você pode falar e escrever de uma forma que você mostre. E não eu estou dizendo a você. Eu estou dizendo a você, parece que eu sei e você não sabe. Não é assim. Eu estou te mostrando algo que você sabe, vai fazer sentido para você. Quando eu estava escrevendo esse sermão, e são muitas horas, pronto, agora mesmo, você está vendo meus olhos inchados, é porque eu tenho rinite alérgica, e quando eu fico intertido com o negócio, lendo muito tempo, começa a coçar os olhos. E o meu cérebro, eu tenho uma espécie de hiperfoco, aí, disfarçadamente, os meus dedinhos sobem e começam a coçar os olhos e eu lá ligado no negócio que eu estou fazendo e quem tem rinite alérgica sabe o que é isso. A gente coça disfarçadamente, daqui a pouco tem que dar um comando, o cérebro para de coçar aí, a gente para. Mas os olhos já estão inchados, tá certo? Então eu passo muitas horas pesquisando. E quando eu estava escrevendo esse sermão, eu olhei para minhas mãos e eu tenho marcas no corpo inteiro. Vou falar sobre isso. E vou chegar em algum lugar. E Deus vai te levar para um lugar maravilhoso, lugar de cura, lugar que você vai ser sarado, restaurado. Os âmbitos da tua vida, as esferas da tua vida, desde o emocional, o afetivo, dignidade, amor,
relacionamento familiar, porque é disso que esse sermão fala nessa noite. E eu olhando aqui para minha mão, aí no dedo logo aqui, tem 2 cortes. Esses cortes do dedo, eu passei quase 36 anos no Serviço Público Federal. Então, isso aqui foi antes de eu entrar no Serviço Público Federal. Como eu disse, eu era enfermeiro no pronto-socorro, era tempos difíceis, era o que tinha e acabou. Então, as seringas eram de vidro. E antes de mandar para esterilizar, a gente, depois de medicar a pessoa, você tinha que pegar a seringa, lavar, não lavar com sabão, tirar o excesso, e algumas vezes pôr o êmbolo, travava dentro do corpo e a gente tinha que torcer. Todas as seringas, não havia seringa descartável. As agulhas também eram de aço. Então a gente fazia uma lavagem inicial, depois botava lá para o setor de esterilização e ali era feita a lavagem oficial, apropriada, esterilizar e tudo que é. Não é porque era de vidro que não havia o cuidado necessário, havia sim. Tá certo? A modernidade trouxe o descartável, mas era outro tempo. E uma dessas vezes que eu torci para tirar o êmbolo, travou, não sei o que aconteceu, travou o êmbolo na seringa e pá, estourou e pô, o corpo da seringa cortou aqui o dedo. E a gente se cortava, a gente se feria muito antigamente. Tá certo? Eu peguei tifo no pronto-socorro. E eu trabalhando, o colega disse, mas você está queimando em febre. Eu não estou sentindo não, ele disse, vai no laboratório. Fui lá e colheram meu sangue, quando voltou, você está com tifo. Aí, eu era novo, então uma doença que não era comum. Porque toda doença migrava para o pronto-socorro antigamente. Doenças transmissíveis, de vírus, de bactérias, seja lá o que for. Meningite, o que você pode imaginar, era tudo pronto-socorro. Aí o médico foi falar comigo, né? Mandou direto para o hospital apropriado do estado e passaram a medicação. Aí eu fui. E essa doença? Ele disse, rapaz, essa doença é muito séria. Perfura o intestino, tem a espiroqueta, não sei o quê. Meu Deus, eu novinho. Eu queria até me casar, queria ter filhos. Deus me deu 5. E eu doidinho, porque eu não vou ter filhos. Eu já disse isso, né? Eu era desesperado para ter filhos. Eu tenho 5 filhos. E amo meus filhos e graças a Deus eles me amam. E eu aí fui para casa, eu não tenho pai, era só minha mãe, aí não queria que minha mãe ficasse perto de mim, mas mãe é mãe, né? Aí ela levava comida, levava leite, levava não sei o que, como botava a mão para ver se estava com febre. E disse, olha, o tratamento é muito longo, é demorado demais o tratamento, então... E tem esses riscos aqui, não sei o que, está se falando no início dos anos 80. No início, bem no início mesmo. 79 para 80. Com 9 dias eu estava curado. 9 dias. Deus aumentou assim a minha defesa de uma maneira que o próprio... Aí quem estava cuidando de mim já era o Conselho de Saúde de um hospital, que eu não quero citar o nome aqui, que tem o laboratório central da cidade só para doenças infecto-contagiosas, e eu fui lá, outro exame de sangue, disse, rapaz, mas você nunca mais vai poder doar sangue. Bom, eu estou bem, tá, mas doar sangue não pode mais. Bom, isso aí é o de menos. Então, são sequelas que eu estou fazendo, marcas que eu estou falando. Tem uma marca aqui que conta uma história. Eu tenho uma marca por dentro, deve ter ficado no sangue, que conta uma história. Quem me guardou, quem me livrou, tá certo? Então as cicatrizes, elas fazem a gente rememorar, trazer a lembrança, faz com que a gente lembre. Eu era criança, eu subi numa escadinha de madeira que enrola o tecido. Quem vende tecido e compra tecido sabe disso. No meio do tecido tem uma escadinha de madeira, que é um pauzinho bem fininho e é pré com grampeador. Essa autoridade está falando com você, achou bacana, tinha um pé de goiabeira, eu escorei esse pauzinho e subi. Os pirazinhos tudinho saiu e ficou só os grampinhos fazendo uma cirurgia do calcanhar até a coxa. Entendeu? E você tem que esconder isso da mãe para não levar uma surra. Essa era a teoria quando a gente era menino. Podia furar, podia cortar, chegar em casa
A não ser que algum cabueta colega contasse a mãe, aí ela ia fazer o curativo, mandar tomar a injeção e dar uma bronca, né, na gente, né? Então eu tenho marcas que eu vou falando para você agora de imprudência. Não foi imprudência minha, mas a gente tem marcas de imprudências da nossa vida adulta, da nossa vida jovem, da nossa adolescência. Temos marcas, temos cicatrizes. Pastor, mas você citou 3 exemplos. Exato. Porque eu queria dizer que você tem cicatrizes no dedinho, no corpo, na alma, na natureza. E eu vou lhe mostrar através da palavra de Deus que eu tenho cicatrizes do meu trabalho, como eu falei, e outras mais, né? Porque a pessoa se machuca no trabalho. Eu tenho cicatrizes defendendo a família. Eu tenho cicatrizes na minha alma, no meu emocional, nos traumas da infância. A minha mãe ia trabalhar e eu era o homem, desde os 5 anos de idade, para resolver a parada que tivesse que resolver na década de 60. Então tem coisas que eu não posso nem... Deus me guardou, blindou a minha mente e me fez saltar por cima. Todos nós carregamos, né, cicatrizes do corpo e da alma. E quando Davi está escrevendo esse sermão, era um rei idoso. Diz que Davi tinha entre 60 e 70 anos. Para aquele tempo era muito velho. Tá certo? Teve tempo na Bíblia que a pessoa... Pronto, os escravos do Egito morriam de velhice entre os 25 e 30 anos. Parece um absurdo para você, né? Mas depende da severidade da vida. Nós hoje temos uma estrutura diferenciada, então há uma longevidade. E Davi está idoso. E ele não é um idoso amargurado. Ele é um idoso que viveu, que lutou, que sofreu, que enfrentou, que padeceu, que passou fome, passou medo, passou pânico, passou tudo que você possa imaginar. E tudo isso está aqui na palavra de Deus. No Salmo. É muito grande esse Salmo. Então eu não vou ler. Eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é minha rocha. Um homem idoso, agora está tudo pacificado, ele está na casa dele, lá no palácio. Corte, paz total, riqueza só quem tinha, dono de todo o país, tranquilo. Mas ele começa a lembrar algumas coisas que ele passou na vida e ele vai botando nome, não é nem dar nome aos bois. Ele está colocando o nome de Deus na história da vida dele, para servir de testemunho e para quando um certo galeguinho chamado... Galeguinho é nordeste, um caba que é branco como eu. Vier pregar para você rememoriar, fazer seu memorial, como Deus tem sido bom com você, você tenha uma lembrança saneada, para quando você estiver vivendo o dia de hoje e tiver uma muralha do tamanho das muitas muralhas que você já saltou por cima sem lembrar. Foi Deus que me fez saltar da outra vez e eu vou conseguir também agora. Tá certo? Eu te amo, ó Senhor, o Senhor é minha rocha. Eu vou ler só a primeira frase de cada versículo, mas eu aconselho, Salmo 18, você lê, tá certo? Invoco o Senhor que é digno, laços de morte me cercaram, corrente de Seol, de inferno, correntes do inferno. Eu invoquei o nome do Senhor na minha angústia, clamei o meu Deus, então a terra se abalou, Deus respondendo. Ele abaixou os céus, Deus chegando. Ele montou no querubim, Deus vem mesmo, entendeu? Fez as trevas seu retiro secreto, a escuridão das águas, pelo resplendor da sua presença, Deus iluminando, né, clareando. O Senhor trovejou os céus, tem um hino que diz, Deus abala a terra, abala o céu, abala o poder de Deus,
vai quebrar toda resistência, viu? Vai quebrar toda dificuldade da sua vida. Então o Senhor, pela sua, repreendeu tudo que era contrário na minha vida. Verso 15. Do alto ele estendeu a mão. Tem muita mão na minha vida, na tua vida, tentando empurrar a gente para baixo. Tem muita gente querendo que o canto da gente fica aí embaixo, porque o teu canto é aí embaixo. Mas a mão de Deus, diz o Salmo aqui, que ele do alto estira a mão, e não é para empurrar, não, é para puxar você para cima. É o diferencial do estender. Eu te tomo pela tua mão, pela minha mão direita, na tua mão direita. É você com a mãozinha pequena igual a minha, e Deus com aquela mão poderosa dele está aqui na minha mão, e ele coloca em cima, diz o estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas. A gente ia se afogar. Pastor, eu nunca ia nem me afogar. Você nem sabe da banheira. Você pergunta, a sua avó deve saber. Talvez. Deus guardou. Deus guardou. Livrou-me do inimigo forte, porque o inimigo chega forte na nossa vida. Mas grande e poderoso é Deus. Pode ser forte, mas grande e poderoso é Deus na minha vida e na tua vida. Tá certo? Me surpreenderam, mas Deus me trouxe um lugar amplo, livrou-me. O Senhor me recompensou. Eu tenho seguido os caminhos do Senhor, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim. Pelo que o Senhor me recompensou, porque livra o povo aflito. Acende a lâmpada, 28. O teu auxílio, eu enfrento qualquer tropa. Com meu Deus eu salto muralha. E qual é o salmo, pastor Marconi, que eu entrei agora? Querido, eu estou lendo uma frasezinha do salmo 118. Li até o 28. Tu livras o povo aflito, tu acendes a minha lâmpada, Senhor, ilumina a minha treva com o teu auxílio, enfrenta uma tropa, com meu Deus eu salto muralha, e siga. Então, esse salmo vai até o 50. E isso está escrito, sabe aonde? Em 2 Samuel, como eu falei. Davi pegou a espada, Davi atirou, Davi não sei o quê. Samuel é onde tem a história de Davi, desde quando ele estava lá na infância solitária. A Bíblia, Deus, ele acompanha, porque não é que ele tomou conhecimento de você depois. A Bíblia diz que ele te formou, ele te conheceu e te amou, ainda você era informe. As células estavam se dividindo e Deus olhando, eu amo demais essa menina, eita, e os anjos, o que ele está olhando? Vai para lá, não deixa Deus olhar. Essa menina, esse rapaz, né? Não interessa, você tem 60, 70, 80 anos, mas quando você estava sendo formado, Deus olhando as moléculas se dividindo, não tinha nem a coluna vertical, cervical. O cérebro ainda estava se formando, ainda não estavas formado, ainda estava sendo gestado, uma vida, viu? Gestação é vida, viu? Gestação é vida, e Deus está lá dentro, tá certo? Gestação é vida, Deus está lá dentro. Tá bom? E é a mão de Deus trabalhando, um milagre. Você já viu o espermatozoide quando encontra o óvulo? Você já viu a filmagem? Eu não quero nem me aborrecer dos conceitos sociais, mas você já viu a filmagem? Dá um relâmpago dentro do útero. Tum. Não viu ainda? Para que tem internet? É só para rir? Não, internet é bacana também. Quando o espermatozoide escolhe o óvulo certo e o óvulo escolhe... Deus proporciona cada coisa com cada coisa e vai chegar na sua vida cada coisa. Eu não sei o que é não, mas vai chegar. Então quando casou ali, pum! Aí quando dá o match, match é que diz, pum! Dá não é um circuito elétrico, né? Dá um clarão. E hoje tem imagens disso, tá bom? Então Deus te conhece, porque Ele estava lá na hora que você estava formado, tá certo? E diz a palavra que nesse momento Ele escreveu, não é predestinação, não é isso, porque temos o livre-arbítrio. Deus escreveu uma história a meu e a seu respeito. Ele assistindo, encantado. Os anjos tudo babando. Olha aqui, a gente está cantando. Olha, se tem um coral de anjo e tem Marconi nascendo, tá certo? Um galeguinho, não tem nem pai, branco do cabelo pichain, né? Porque eu sou mestiço.
Aí tá eu nascendo e tem os anjos com aquelas vozes maravilhosas, os instrumentos mais lindos, o céu tá lindo. Aí Deus, em vez de olhar para aquele negócio, todo mundo cantando, Deus está olhando para quem? A Bíblia diz isso. Ele está lá. Certo? A presença de Deus acompanhando. Então ele vem acompanhando a nossa história. Eu era pequenininho, eu preguei essa semana. Deus conhece teu primeiro papai do céu. Diga, papai do céu, papai do céu. E ele, opa, aprendeu a falar. Olha que bonitinho, fui eu que fiz. Aprendeu a falar. Tá vendo? Já tá sabendo chamar papai. Diga, meu filho. Guarda a mamãe, guarda o papai, guarda a vovó, o vovô. E amanhã não sei o que no colégio. Aí Deus, anotado. E guardou. Guardou de coisas invisíveis, guardou de coisas que a gente não vê. Eu estava acabando de escrever um sermão para amanhã. Um sermão muito poderoso a respeito de coisas invisíveis, tá certo? Que deve ser retirada da nossa vida, do lar, da nossa casa. São 3 coisas diferentes, viu? Então Davi, ele está idoso. Ele podia dizer, rapaz, eu sou o cara, porque se fosse pela mídia social de hoje, eu não tenho nada contra aplicativo, não. Eu tenho contra quem está por detrás manipulando as ideologias, né? As políticas. Não estou falando política de partido, não é isso, não. As políticas do inferno. As tendências malignas. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. Rapaz, vocês me perdoem, eu esqueci do abençoado do ventilador, devia estar horrível, né? Quando tiver assim, vocês avisem, velhinho, o ventilador está incomodando. Eu estou no Nordeste, né? Então, mas tá, tudo bem, vamos para frente. Então, Davi, ele está na casa dele e ele começa a se lembrar. Eu não sei, não estava assim também muito confortável, porque disse que ele estava sentindo um frio, ele estava sentindo alguma coisa na alma dele. Mas ele começou a invocar a lembrança de que Deus tinha sido com ele a vida inteira. E ele deixou isso registrado em 2 cantos diferentes, inclusive num canto que não era para estar. Quem sou eu para jogar a Bíblia? Mas não é normal ter um salmo aqui dentro do livro de 2 Samuel, que é só não sei o que, a batalha, não sei o que, malhar, e é gigante, e toma espada, e tome pedra, e toma espada de novo, e lança, e carreira, e joga espada, e não sei o que, e desmorreu, desviveu, desmorreu de novo o outro, aí de repente aí tem o cântico de Davi. Para que fique registrado que mesmo, né, a vida tem essas alternâncias. Nós temos o acompanho de Deus. E as nossas lembranças vão nos ajudar a solidificar a nossa fé. Eu me lembro, foi Deus que me livrou. O pastor Marconi falou hoje e agora eu estou me lembrando. Realmente, aí passou um carro, glória, passou o carro. Se não fosse isso, aí você não sabe quem foi que mandou aquele carro. Você não sabe quem foi que mandou aquele médico que já tinha largado o plantão e deu aquela passadinha. Deus está falando com você. Você não sabe, só tinha essa caixa, vocês deram a sorte maior do mundo. E foi a caixa que sua família precisava. Deus sempre cuidou de nós. E aqui eu fiz uma apresentação, tá certo? Aquilo que eu escrevi aqui na introdução, eu gostaria de ler, porque eu fiz uma anotaçãozinha. Eu vim lembrar das coisas que te preocupou realmente e que quase te destruiu. Em muitos momentos, não foi 1 nem 2. Você se preocupou com uma intensidade tão grande que quase te destruiu. E eu vim lembrar que Deus abriu caminhos. E Ele é o mesmo que abriu o caminho, é o Deus que sabe o que faz. Senão, a gente não tinha chegado aqui. Tá bom? A palavra de Deus diz, se não for o Senhor. A palavra de Deus diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra de Deus diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias na tua vida teve cuidado de Deus.
Pastor, mas foi muita luta. Exatamente, é o que está aqui. Aonde, pastor? No Salmo 18, querido, que eu disse para você, da luta. Eu citei a primeira frase, mas depois da primeira frase, Davi vai dizer: então vieram com faca, com bala, com urso, com espada, com xingamento, com opressão, com desmerecimento. Aí, tá lá explicando tudinho na palavra de Salmo 18. E no 2 Samuel. Então, é exatamente para nós que estamos vivos. A Bíblia diz: os vivos glorificam a Deus. Os mortos não glorificam a Deus. Os vivos. E hoje você vai glorificar a Deus. Eu vou buscar em Deus a satisfação em Cristo para a sua vida. Eu vou dizer quanto você é abençoado, afortunado em Cristo Jesus, né? E o último versículo que eu li, não porque não era para ir mais, é porque para fazer uma leitura demora. Tem coisa que eu me lembro de coisas que eu me feri, que em pedras e em coisas assim, que quando a gente lembra daquele arrepio assim por dentro, que eu não sei nem explicar esse sentimento, eu já estudei, um dia eu vou pesquisar a respeito disso. A gente rememora mais ou menos a dor que sentiu naquela ocasião. Então a gente sofreu coisas assim a vida inteira, tá certo? E Deus, ele nos fez ter as decepções, tem as vergonhas, tem as decepções com a gente mesmo, tem as rejeições, tem as ausências, tem as privações. Então temos marca por fora, nas extremidades, por dentro, na mente, tá certo? Então Davi tá velho e ele cita aqui todas as áreas da vida dele ligeirinho. Parece que ele foi cirúrgico. Nessa área aqui, tal. Nessa área aqui, tal. Ele livrou-me de todos os meus inimigos. Era tudo guerreiro, não. Inimigo do corpo, doença, inimigo da alma, da fome, medo, temor, espano, pânico, desprezo, como a pessoa, covardia, traição. Essas coisas ele era doutor, né? Livrou-me de todos os inimigos, né? Ele viaja na mente dele e anota para que eu expresse isso através de palavras para você rememorar. Entendeu? Os dias que você estava tão nervoso que não conseguia abrir nem a porta e Deus disse: não se preocupe não, que eu estou abrindo uma porta espiritual. E eu quero dizer que você chegou. Deus está falando, tá certo? Livrou-me. Então o texto diz: cordas de morte me secaram. Olha, a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está na essência dele. Embora ele tenha dito isso no momento que ele estava se referindo a falsos profetas. Mas ele usou como um parâmetro uma verdade. O diabo é mau, ele veio para roubar, matar e destruir. E não esporadicamente, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Então, em todo o tempo, ele está buscando ocasião para tragar a pessoa. Por quê? Que ódio é esse? Que vingança é essa? Porque você é a imagem de Deus, querido. O Deus que te fez, que te assistiu, está ficando do mesmo jeito. Olha, me superei. Deus fazendo você, ele assistindo, e os anjos tudo com inveja. Se eu fosse anjo, eu estava com inveja. Você acredita? Se eu fosse anjo, rapaz, eu cantando bonito aqui, Deus olhando para ela, a pessoa cantando aqui, eu ficava logo assim, meu Deus, eu sendo um anjo, né? Eu cantando lá no céu. E Deus lá encantado olhando para você, ó. Tá. Caprichei. Dessa vez eu me superei. Tá a minha imagem e semelhança. E o diabo ele tenta deformar. Porque como fomos constituídos e criados por Deus, não tem como Deus, como o diabo nos fazer imagem e semelhança dele. Então ele tenta nos deformar através de apelos, do pecado, de coisas oferecidas, da aproximação, das adorações demoníacas. E aí a pessoa vai deformando, vai perdendo o brilho da presença de Deus na vida da pessoa. A pessoa botou o pezinho do lado de cá de novo, no lado limpo da história, no lado da luz, volta tudo brilhando com uma força, e Deus diz: é ela, é ele, do jeitinho mesmo, continua do mesmo jeito. O pecado aí, o acusador, o diabo é acusador, tá cheio de pecado, aí Deus diz: eu não me lembro.
Mas o Senhor é onisciente, onipresente, tem toda a consciência, toda a lembrança. Ele diz, eu decido não lembrar. É o único lugar da Bíblia que Deus decide não lembrar, é do meu e do teu pecado, através do sangue de Jesus. Ele diz, eu lancei. Aí o diabo pergunta, aonde? Ele disse, no mar do esquecimento. Deus diz, nas profundidades abissais. Tchum, jogou teus pecados lá, coberto pelo sangue de Jesus. Erramos. Tá certo? Pecamos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ele disse, ó, fui cercado com um laço. Então, quando alguém é cercado com um laço de morte, ele não fica rindo, não. A não ser que ele seja um sádico paranoico. Se a pessoa vai morrer, a pessoa tem medo. Então, Davi sentiu medo. Você está com medo? Eu estou falando, Davi sentiu medo. Mas ele disse que na hora desse medo, quem é o nome que ele invocou, que ele buscou e que trouxe resposta para a vida dele. Ele mostrou que recorria a Deus. Davi falou das barreiras humanas. Ele disse, eu rompo exércitos. Tem um bocado de segredinho aqui, porque eu vou procurar no original, tá certo? Eu vou procurar onde for necessário para trazer explicada a palavra de Deus, o sentido literal, as grandiosidades dos segredos que está escondido na palavra de Deus. Ele não diz, vem um exército, nesse caso do exército que vai romper, nesse caso que são as coisas que vêm, ele diz que vai romper. E eu fui procurar para ver, né? São as barreiras humanas, né? E isso tem uma diferença. E tem uma imagem no filme que eu vi, eu acho que foi no TikTok, que o guerreiro tá assim e lá vem o exército, mas o exército vem e ele puxa a espada e joga a bainha fora. Quando um grande guerreiro, seja samurai, ou um cruzado, ou um templário, seja lá quem for, se ele puxar a espada e jogar a bainha fora, é porque a espada não vai ser mais guardada. Você sabia desse detalhe? Isso aqui é ciência, tá certo? Não é, embora tenha uma música épica aqui atrás, eu estudo, eu pesquiso. É porque a batalha vai ser tão ferrenha, tão atroz, que ele sabe que, não sabe quantos ele vai derrubar, mas provavelmente ele vai ser. Então vem um exército de 5.000 pessoas e tem um homem sozinho, essa imagem do TikTok que eu vi, que foi maravilhosa. E ele puxa a espada e joga a bainha fora e se posiciona para o ataque. E o exército vai passando por ele e ele mandando, só que o exército vem num ruído tão grande que não tem como. E Deus está com ele, é uma coisa impressionante essa imagem. E aí o barulho de espada. Então atrás dele não tinha um exército. Que exército é esse que está atrás de você, que você não vê batalhando por você? Mas existe um exército da parte de Deus. A Bíblia diz, Deus dá ordem a seus anjos a seu respeito. Existe exército de Deus. Deus dá ordem para você ser protegido. Se a gente fosse o solitário que as instituições comunistas do Brasil dizem que a gente deve ser, que eles impuderam a pessoa a dizer uma autossuficiência de não precisar de Deus, a gente não tinha chegado na metade do caminho, mas chegou, tá certo? O cuidado de Deus e a proteção de Deus, tá certo? Então ele rompe os problemas, o que se move. Ele não foi atacar o problema veio e ele se posicionou. A figura que eu falei do guerreiro templário, que eu vi no TikTok, é a armadura de Efésios 6, tá certo? A espada, o capacete da salvação, a couraça, a sandália, as pederneiras, né? O cinto, a pessoa revestido do que Deus tem para revestir para a sua vida, e ele rompe as muralhas, e ele, ao contrário do guerreiro do TikTok, ele vai sair do outro lado das fileiras, tá certo? Guardado. E a experiência até machucou, passou um guerreiro, feriu o braço, o cavalo, não sei o que, exato. Eu não comecei esse sermão falando de cicatrizes, de ferida, né? Então os problemas se movem. As crises financeiras, as oposições humanas. Olha, se dependesse de oposição humana, eu tenho um negócio que, quando eu era mais novo, eu digo, rapaz, deve ser um estigma. Será que é porque eu sou mestiço? Porque
tudo para mim era mais difícil. Eu achava assim. Por que para mim... E a aceitação, uma coisa que eu tive que cavar com muito... Não para ser aceito, mas para convencer a quem deveria ser convencido das minhas capacidades. Então eu tive que me esforçar mais do que muita... Então eu não tive berço de ouro, eu não tive uma educação especial. Colégio público e trabalhar. Desde os 14 anos. Na minha geração, carteira assinada era 14 anos de idade. Eu disse à minha filha hoje, eu e ela vamos fazer, a minha filha mais nova, né? Ela tem 13 anos. Eu disse, eu e você vamos fazer Enem. Como é? IF. Eu digo, você vai fazer IF? Ela disse, não, pai, você vai fazer também. Tá certo, eu faço também. Claro que não vai ficar na mesma sala, mas eu acho que ela quer que eu vá no portão e entre lá com ela. Ela é muito quietinha, é grandona, é bem grandona ela, mas é muito meiguinha. E eu estava dizendo a ela, eu digo, olha minha filha, eu com sua idade, eu trazia o meu salário e dava à mãe. Então se eu desse 300 à mãe, quando chegava no sábado, domingo, eu dizia, mãe, me dê 2 cruzeiros para mim ir pro clube não sei o quê. E ela dava os 2 cruzeiros, só que eu tinha dado 300 a ela. Entendeu? Eu entregava, a minha geração a gente trabalhava e entregava a nossa mãe. E depois que eu fiz isso, nunca mais me vi desprotegido por Deus na minha vida. Luta só quem tive. Porque já viu meus sermões, meu filho já trabalhou na floresta, já enfrentou um roncado de uma onça de noite, uma lontra. Já enfrentou os carapanã querendo comer você vivinho, você tomando banho de óleo diesel, do jeito que eu tomava toda noite, entendeu? A selva, ela é muito cruel. Eu voltei do Amazonas, depois do exército já, tá certo? Você já trabalhou no oceano? Quando eu cheguei aqui de volta, o primeiro emprego que apareceu para mim foi nesses rebocadores, na plataforma ou nos rebocadores levando alimento para... eu acho que você nunca entrou numa tempestade no meio do mar, não, né? Então, eu sei o que é medo, eu sei o que é desamparo, eu sei o que é desaprovação, eu sei de coisas que eu não posso falar aqui, que eu tive que me desvencilhar na minha infância. Tempos difíceis. E eu tinha que apresentar um resultado e tive que aprender a ser decente. A minha mãe aqui, Deus abençoe. Aqui ninguém mente, ninguém rouba. Se apanhar na rua, quando chegar em casa, apanha de novo. Então, o que eu tivesse de resolver, eu resolvia na rua. A minha geração, ninguém é traumatizado com bullying. O bullying da gente era o cara dizer e eu dizer assim, eu vou pegar lá fora. O cara venha, pronto. Quem cuspia aqui, cospe na mãe do outro. Tá feito o enrolo. Entendeu? Era assim que a gente resolvia os traumas. No outro dia ninguém queria desviver o outro, nem nada. Normal. Entendeu? E eram episódios recorrentes. Nos ambientes de colégio, na pracinha. E os riscos que eu estou falando a você que não posso falar aqui. Estou falando na década de 60. E Deus me guardou. E Deus guardou você. Deus protegeu você. Pastor, mas eu sou moderno, sou novo. Deus guardou você. Você quer que eu sou letre? Deus guardou você. Não foi sua sabedoria, não foi arte marcial, não foi... foi a providência de Deus que te guardou, inclusive das coisas invisíveis. A oposição humana, então, ele diz, com Deus eu rompo. Nesse caso aqui específico, primeiro ele está dizendo, Deus me fortalece de uma maneira, ele me firma de uma maneira que vem essas coisas, né? Esses exércitos contra a nossa vida, e ele rompe. Poderia saltar? Não, o saltar foi lá no 18, que eu disse depois, tá certo? Essa palavra rompe pelo meio, no original, é arutzi. Porque tudo na Bíblia está lá, porque tem um significado. Se tiver uma vírgula, é porque é para ser ali. Por isso que Deus diz que quem mudar a palavra de Deus é anátema. E eu vi um partido socialista do Brasil dizendo que tem que modernizar. Até uma ex-grande apresentadora do Brasil disse que a Bíblia era retrógrada
e precisava atualizar, porque a Bíblia era machista, patriarcal, judaico-cristã. A Bíblia é Deus falando, tá bom? E é a ação de Deus falando na tua vida. Quando você ouve da palavra de Deus, você recebe o mover da palavra. Essa palavra ganha dinamicidade, ela ganha poder, ela ganha força ao ser pronunciada. Deus falou, o falar de Deus se chama Jesus e tudo se fez. Eu não vou nem citar o que é que foi ser feito. Diz que tudo que foi feito por Ele, para a glória dEle e louvor do nome dEle. Então, quando a gente prega a palavra de Deus para a sua vida, quando eu profiro uma bênção, quando eu dispenso uma bênção sobre a sua vida, quando eu estendo minha mão, então as ações são naturais, o mover espiritual é de Deus. E maravilhas acontecem, tá certo? Aí, na segunda parte que eu falei, no 18, diz, e eu salto muralhas. Aí já não é mais arutse, é shur. Tá certo? O que significa, pastor? Olha, salto muralha, se fosse um muro no hebraico, seria kir. Kir. Curtinho, né? O hebraico não tem vogais. Ele tem pontos sinalizadores, então são as consoantes com os pontos, e ali a pronúncia que nós, latinos, americanos, muitas vezes os sons são guturais, tá certo? São sons que saem. É como o árabe falando, você já viu? Não é como a gente falando. Então tem coisas que é difícil até a gente tentar pronunciar. Se você tentar falar inglês já é difícil. Eu disse eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, meus netos moram lá. Eu digo, vocês americanos falam ronronando. Assim, não pai, eu disse assim, como? Aí eu disse, você quer. E a gente fala assim, todos vocês. Estão ronronados no final. Só que eles não percebem aquela... Nós nordestinos falamos afinando no princípio e no final da... É uma modulação entre grave, agudo, grave... É quase cantado, né, o nordestino falando. É o jeitinho do nordestino falar, tá certo? Então, quando Deus diz que você vai saltar muralhas, Ele não está dizendo, você vai saltar aquele muro de pedra, de arrimo, de tijolo, aquela ruma de coisa... física ali, ele usa uma definição diferente, tá certo? Em vez dele dizer kir, ele diz shur. E o que seriam essas muralhas que Deus está dizendo? Ele diz, olha, primeiro que Davi diz que Deus dá destreza. Tá? Essa palavra em hebraico é adaleg. Deus torna coisas firmes na nossa vida. Coisas que pareciam móveis, que não tinha sustentação. Aí Deus firma, Ele firma os pés, mas Ele firma o que está debaixo dos nossos pés para não se mova. Os projetos, as coisas, os planos, as famílias, as empresas, os estudos, tudo que tem coisas que está debaixo, já está caminhando por cima, mas de repente aquilo despegou, o nosso chão sumiu. Com Deus não é não, tá certo? Isso representa a estabilidade, né? A estabilidade inemovível. A estabilidade de Deus na nossa vida, ela atravessa tempos e gerações. Tem coisa que se Deus tivesse cuidado e descuidado, a gente tinha desabado. A gente parou foi de agradecer e de perceber, mas Deus continuou cuidando e sustentando. O que a gente tem muito é uma liberdade de esquecer. Até justo, né? Ninguém vai ficar carregando cargas de... Eu sou grato, é suficiente. Quando eu vou ao banheiro, eu sou grato. Não é um contrassenso, uma coisa horrível, mas eu nem pronuncio nada, mas eu digo, Deus, obrigado por toda a minha fisiologia funcionar. Eu agradeço pelo pão, eu agradeço pela minha saúde. Hoje, essa politicamente correto está tirando essa capacidade da gente ter de gratidão a Deus e buscar a ação, não é nem interferência. Quem interfere, parece que interfere de fora para dentro sem muita permissão. Deus, ele age, ele opera, né, com o nosso consentimento. Deus não vai abrir na marra e abençoar você na marra, não é assim que se... Tá certo?
E Deus, ele dá estabilidade a coisas que aí sim, como Davi está rememorando o passado, Deus faz com que coisas que tirou o nosso chão no passado não tirem o nosso chão no presente. Ele faz com aquela tragédia, aquela coisa horrível que aconteceu no nosso passado, não seja suficiente para te derrubar hoje. Aquele fato não pode ser desfeito. O que aconteceu foi a mão de Deus te segurando de lá para cá, e cada vez que você olha para aquilo, você não entra mais em depressão, você lembra, tá entendendo? Mas não se desespera, não chora, não desaba pelo peso de algumas coisas que aconteceu na minha vida e na tua vida, seja no corpo, na alma e no espírito, porque foi assim que eu iniciei esse sermão. E ele está dizendo, olha, até nas coisas do teu passado, é exatamente o que essa palavra shur, não shur, que é diferente de muralha que não é nem pronunciado com i, eu não vou nem me aprimorar isso, é assim, então tem coisas que é escarrado, não é feio até para explicar, tem pronúncias que é como escarrar, pra gente que é uma língua latina fica difícil, né? Para falar, imagina para explicar. Tá certo? Então, aqui Davi está dizendo, com Deus, essas coisas não deixaram de existir, mas Deus me ensinou a saltar por cima. Quem salta por cima, novos caminhos, tá... Deus não salta e vai deixar a pessoa de pendurado lá no espaço. Ele está criando caminhos altos. A Bíblia diz isso. Eu peço perdão porque às vezes eu foco mais nesse aparelho aqui, é porque como a luz está para o lado de cá, aí às vezes chama mais minha atenção e eu tenho hiperfoco aí, mas eu sei que tem os outros aqui, sintam-se abençoados em nome de Jesus, tá certo? Um dia Deus vai me abençoar, eu vou comprar uma câmera para ler, aí não vou mais pregar daqui para lá, agora eu vou pregar de lá para cá. É que eu comprei uma, foi R$46, aí disseram que não presta e realmente não presta não, fica pretinho, fica feio, horrível. Aí tá nos celulares mesmo, aí você, tá certo? A Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A separação foi grande, o desamparo foi grande, a traição foi grande, a perseguição foi grande, a covardia foi grande, não teve mão estendida. Então são decepções tão grandes que cada vez que a gente se lembrasse, não era para a gente ter mais nem projeto, desejo de ir em frente. Carrego isso. Sabe uma das coisas que mais me traumatiza? É que eu não perdoo nunca e eu nunca vou tirar isso do meu coração, querido. Hoje é dia dessas coisas sair em nome de Jesus, tá certo? Tem gente que diz, tem um negócio que diz assim, quando arranca o machado, a ferida fica lá. Tem gente que não arrancou nenhum machado. Mas hoje machados vão sair, cicatrizes vão ser saradas, limpa. Vai ficar só a marca lá. Eu tenho cicatrizes nas pernas, quando eu falei de trabalho, queda de moto, queda grande. E uma vez eu me deparei com um homem que estava com um trauma muito grande. Aí eu perguntei a ele, eu digo, o que é que você... Ele tem uma moto grande, eu gosto de moto grande. Eu estou proibido por mim mesmo. Papai disse, eu acho que não queria mais eu andando de moto. Aí eu dei a minha última moto e fiquei só com a caminhoneta mesmo. E de lá para cá vem trocando de caminhoneta. Mas eu encontrei esse homem, aí ele um trauma muito grande. Eu não vou narrar, mas era um trauma muito grande. Uma decepção com traição. E ele me pegou no dia que eu fui pegar minhas quentinhas, que eu desci no apartamento. Eu morava numa capital e... Nesse canto, eu só morei em apartamento 2 vezes. Foi em Manaus e nesse canto que eu estava pastoreando. Aí quando eu desci para pegar a quentinha, ele gostava de abrir o coração comigo. Aí nesse dia eu olhei para ele, eu estava com uma bermuda. Eu digo, olha aqui nessa perna. Ele disse, eita, que rasgão foi esse? Eu digo, imagina aí. Aí ele disse, foi moto? Eu digo, foi. Foi o que? Eu digo, o parafuso do motor. Foi mesmo, ele foi. Tombou e eu não sei como foi, rolei por cima, quando caí, a perna já caiu em cima do parafuso do motor e saiu abrindo. Um parafuso grosso não corta não, ele dilacera, faz um rombo, bota o dedo aqui, aí ele botou e... eu já tenho uma idade, né? Então a pele já é mais fina.
E fica meio esbranquiçada, onde há uma cicatriz grande, a pele fica mais clara, né? Não é uma queloide, mas ela fica, não tem a mesma tessitura, a mesma textura de uma pele normal. Aí ele passou e disse, e ficou esperando, passando o dedo, esperando eu fazer um semblante. E eu estou lá tranquilo. Aí eu olhei para ele e disse, o que é? Você quer saber se ainda dói? Aí ele disse, dói? Eu digo, não, querido, é a marca. É o registro de algo que aconteceu na minha vida, não é para doer mais. Então tem coisas que aconteceu na tua vida, querido. Tá aqui a marca, tô vendo, meu coraçãozinho. É marca. Não é mais para doer. Deus já te fez saltar por cima. E hoje vai limpar essa história em nome de Jesus. Tá certo? Vai apagar, pastor? Não, querido. Vai te levantar, vai te dar força, vai firmar seus pés para você saltar por cima, porque tem histórias maiores para você. Quando a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o homem, a mulher, o menino, a jovem, o jovem, a adolescente, o idoso, a idosa, é que mesmo quando a gente não era para poder, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Quando acharam que não vai aguentar não, ele não aguenta não, vai abrir, vai fracassar, e posso todas as coisas porque Deus te fortalece. Passar por cima das muralhas, né? As dores profundas, as dores silenciosas da alma, né? Uma vez eu fui falar com um terapeuta, estava no ambiente, eu digo, rapaz, aí ele falando lá, e eu não conhecia. Você não tem nada, rapaz, eu posso contar uma a você, quer que eu conte? Ele ficou paralisado uns 15 minutos sem falar. Estou aqui, querido, estou aconselhando vidas. Tenho 30 anos de ministério, 25 anos de pastor. Abençoando vidas. Então as muralhas silenciosas da alma, né? As realidades. Coisas que era para ter te trancado. Como eu disse, né? Daqui você não passa, né? Essa é a intenção do inimigo. Ele marca, delimita, e Deus disse, expanda as suas fronteiras. Finque novas estacas, a tenda vai crescer, vai... Não, mas o inimigo disse que a cerca é até a lei, mas o mundo não é o inimigo tem a cerca, o mundo é de Deus. Todas as coisas obedecem ao mandado de Deus, tá certo? Então é o trauma da infância, eu não sei por que eu anotei aqui. Eu passei por coisas na minha vida e eu não costumo ficar... Mas como eu toquei aqui é porque certamente alguém vai assistir esse vídeo e Deus está te sarando nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Internet tem isso, a gente fala, não sabe a hora que a pessoa vai. Seja que tipo de trauma foi, né? A rejeição, aquilo que fez a gente crescer imaginando não ser amado, a ausência de um pai. Eu não tive pai. O pai que eu vim conhecer foi Deus. E Davi cita, aí tem diversos momentos da vida de Davi, né? Ele cita no campo, no urso, na caverna, né? Isso tem um simbolismo também para a nossa vida. Ele está dizendo que seja na caverna escura lá, e daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho da caverna. Ele vai firmar os nossos pés, fortalecer. Porque muita gente, a gente quer não quer só o sobrenatural, a gente quer mistério para filmar e mostrar a todo mundo. Deus podia pegar e dizer, pum, pum, mas aí olha a dinâmica de Deus. Ele firma o chão que você está, ele fortalece suas pernas, dá energia e desejo e convencimento de que pode saltar. E em Deus, quer dizer, com o poder de Deus na sua vida, você saltando muralhas. Aí o que é que depois a pessoa fica? Será que foi Deus? E o diabo foi? Não!
Você é um princeso, uma princesa, você é empoderada, segundo o conceito do politicamente é correto, que história de Deus. Isso aí você deve agradecer os seus feitos. Claro que eu estou estimulando sua autoestima, eu tenho 18 livros escritos que falam a respeito disso. Eu estou dizendo que é em Deus que a Bíblia diz, em Deus faremos proezas. As coisas extraordinárias da nossa vida foram feitas com a bênção de Deus, com o promover de Deus, com o guardar de Deus, com o zelo de Deus, com o amparo de Deus. Ou você acha que quando você estava querendo, se preparando para disparar, subir mais alto, não se levantou forças opositoras contra você? O Senhor te guardou, Deus te guardou. Ele diz, eu sou teu escudo e fortaleza, eu for socorro bem presente em toda angústia da tua vida. E o diabo e o socialismo agora fica dizendo que não sei o quê. Eu já não quero me aborrecer. Deus impulsiona você para saltar por cima. E você vai saltar por cima dessa. É porque o trauma foi grande. Os traumas que aconteceram na nossa vida não vão deixar de existir. O que vai acontecer é eles ficarem para trás. Do jeito que eu disse o homem. Tá achando que tá doendo? Dói não, querido. Tá certo que é só uma marca, uma lembrança. Eu deixei de andar de moto porque eu tinha uma moto e queria outra moto maior. Eu gosto de moto tipo Harley Davidson, que faz barulho assim. Aí eu ia comprar uma moto maior e veio um pastor de João Pessoa. De tarde eu ia fechar o negócio. Já tinha uma pessoa que eu ia vender a moto que eu tinha e eu ia pegar outra moto que não era nem zero, moto nova. Que era do tamanho que eu queria para o que eu queria. Eu gosto de moto assim, nessa faz barulho assim não. Eu gosto de barulho de fé. Que todo mundo que escuta, eita, já sei que é. Entendeu? Aí quando estava terminando a manhã, chegou um pastor de João Pessoa. Aí eu já tinha me aposentado, porque antes era todo dia rasgando, cantando o hino nacional no acelerador. Eu saía fazendo a bicha cantar em Fá sustenido maior, porque tinha que correr para chegar às repartições federais, é tudo com digital. Né? Então você, trânsito pesado. E a capital que eu morava, tem duas saídas para chegar lá e quando chega esse horário de trabalhar, nem entra nem sai ninguém. É um negócio assim que você desespera. Você pode gastar um quarto de combustível parado. Muito motor esquenta de estar só na primeira. Entendeu? Então eu saí arrepiando na moto para chegar lá. Só que eu já estava aposentado, não tinha mais necessidade nem de correr e nem de sofrer acidentes novamente. Hoje eu me lembrei da Karina, é a mamãe do Enzo. Enzo é um profissional, pensa, é um lorde educado. Gente fina. Ele estava ontem falando bem baixinho no celular, digo o tio o que é, digo o vovô aqui o que é. Aí ele chegou e disse, eu quero Bob Esponja. Adorável, uma criança adorável. Então, esse pastor chegou lá em casa e disse, meu amado, eu não vou nem demorar. Deus tem faltado óleo diesel para sua caminhonete? Eu disse, não. Então, Deus tem faltado óleo diesel na sua caminhonete? Não. Então, desmanche seus planos, meu irmão. E nessa manhã mesmo eu já dei minha moto. Não a ele. Eu dei uma pessoa que eu amo muito. Entendeu? E depois disso eu pastoreei em algumas outras cidades mais distantes. Já morei em reserva ecológica. Aí comprei uma moto bem velhinha, sabe assim, de 2014, que não é nem moto, não pode ser conceituada como moto, que é muito luxo chamar de moto. São umas bizinhas, umas popzinhas, antigas, bem antigas. Só para ir na padaria, entendeu? Devagarinho, não corre, pronto. Eu não estou mais na moto arriscando minha vida. Por quê? Porque Deus me ama. E se eu quisesse ser imprudente, aí podia ir. Só que os ossos na minha idade não cicatrizam como os ossos de um jovem, né? Então, há coisas que a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que você quer, é muito lindo o que você quer, mas é bom para você? Não. Então fique, né? Se agrade de Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Então a gente pode ter trauma, né? Não receber um abraço de um pai. Quanta gente que eu conheço no Brasil, então, isso aí, né? Faz falta. Mas que nessa tarde você seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus. De um pai que nunca te abandonou, que te gerou e que te ama. Ele enviou o filho dele para morrer por mim e por você, tá certo? Então, se tem um trauma de um luto, de um sonho da gente, eu tinha um sonho. Deus ressuscita sonhos. É que às vezes o período não é o período correto. A destinação do que a gente queria. Tem coisa que a gente queria que se Deus quiser, se Deus tivesse dado a gente, seria o fim. Mas ele veio amanhã e disse que não vai ser bom para ele. Pelo menos nesse momento não. Tem coisas que, como pastor, eu não posso falar, mas que Deus disse, é por isso, e você nunca vai poder dizer, e eu não posso dizer. E hoje eu vejo que se tivesse sido de outra forma, seria exatamente do jeito que Deus disse, tá entendendo? Aliás, eu acho que você não está entendendo, não. Então, as ausências da nossa vida, apesar do nome dizer, a ausência é uma coisa faltando, cria buraco. Não, a ausência cria muros. Até a psicologia diz que cria muros que precisam ser saltados por cima. A neurociência diz que coisas que aconteceu, né, até a neuroplasticidade, né, coisas, não tem como você desfazer uma coisa que está gravada no seu cérebro. Tem como você criar outras coisas por cima, saltar por cima. Até a ciência reafirma as coisas que está escrito na palavra de Deus, né? E Deus, ele preenche todos os espaços da vida da gente. Ele dá força para mim e você saltar. É porque o que eu queria mesmo, querido, olhe para onde é que a gente estava e olhe para onde é que a gente já está agora. É aos poucos, é no tempo, uma coisa chamada tempo de Deus. É o Kairos, não é o Cronos, tá certo? E do mesmo jeito que a gente quer tanta coisa, a gente valida tão pouco o outro, né? Você abraça sua mãe, seu pai, você abraça seu filho, você diz que ele é importante, você valoriza os feitos desse seu filho, ou porque você sofreu trauma demais, eu não vou não, porque eu já sofri demais, o trauma tem que parar em você. Não tem que passar para os filhos. Seu filho é um vencedor, uma vencedora, do jeito que você é. Mas eu passei as lutas, pastor, exatamente, eu passei também. E a seu tempo eu estou vencendo na vida, eu continuo vencendo, um dia cada vez. Já agradeceu a sua mãe, a sua avó, a seu marido? Lá vem chegando aquele chato que passou o dia todo suado, em pé, aguentando dedo na cara, desaforo. Foi chamado de ladrão porque passou um troco, insulto. No trânsito, evitou umas 4 brigas, os cabos atrás de brigar, porque era isso que acontecia quando eu vinha do trabalho. Quando eu não queria brigar na ida, na volta, os caras botando por cima e a gente reagindo. Aí quando para no sinal, fica todo mundo assim, olhando para frente. E quando chega em casa, cadê aquele abraço de validação? Mas eu não tive. Exatamente. Você não deve repetir uma coisa que você não teve. Você tem para dar. Abrace. Diga que essa pessoa é importante. Diga que você é abençoado pela vida dessa pessoa. Quem, pastor? Seu filho, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Aquele amigo, aquela amiga que te ama de verdade e sempre que você precisou de verdade, ela foi firme ali, casca de bala, sabe? Aquela pessoa que você pôde contar sempre. Chega lá e dá uma palavra de validação na vida dessa pessoa. Vai retornar para você. Deus vai fazer você chorar hoje com essa pessoa. Certo? É por causa do meu orgulho, pastor. Seu orgulho. Vai comentar, não, pastor, vou não.
Não, ninguém escreveu não, isso é a coisa que vem assim no meu coração e eu vou e digo. É porque quando você pensa no seu coração, Deus está vendo. Certo? Aí ele toca no meu coração, eu vou e falo. Então, a insuficiência financeira. Ah, meu Deus, quantas insuficiências financeiras eu posso... Hoje eu tenho uma vida tão abençoada, graças a... O meu dinheiro não dá para nada, mas... Chega dia tal, já torrou todo dia, pergunta a lei, acabou. Mas sou abençoado. Eu tenho a dispensa, tenho meus filhos, tenho meu lar, tenho minhas contas em dia. Mas teve tempos que não tinha, não. Eu nem tinha o alimento que deveria ter. Trabalhando, viu? Trabalhando. Minha vida inteira eu nunca parei de trabalhar. De tudo sem imaginar. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa sem... Um tal de Fernando Collor entrou no Brasil, a gente tinha um dinheiro, uma certa quantidade de dinheiro na poupança, havia uma inflação grande, e tudo era nas aplicações, e todas as economias, estava tudo no banco. Você foi dormir com dinheiro, acordou liso e devendo. Ele comeu todo o dinheiro de todo mundo, foi gente tirando, foi horrível nesse tempo. E para terminar, a gente que era federal, e eu era novo nesse tempo, eu era bem novo. Então todos os funcionários que tivessem menos de tantos anos entraram numa coisa chamada disponibilidade. Foram chamados e como é? Vocês estão em disponibilidade. Mas eu sou federal, não pode botar para fora. Não, mas o presidente disse que... Pouca gente sabe disso. Milhares. E vou fazer o quê? Você vai para casa. Bom, vamos para casa. Pouco tempo eu já estava doidinho do juízo. Doidinho, eu tenho que inventar. Aí comecei a procurar. Só que a gente que é federal, ainda hoje eu não posso ter vínculo de nada. Eu não posso ter renda de lugar nenhum. Sempre foi assim, a gente é estatutário, a gente é uma espécie de autarquia. É como se fosse uma repartição ambulante. Embora agora eu seja aposentado, tá certo? Naquilo que eu fazia. Então eu não podia ter vínculo empregatício. Rapaz, aí eu ia pedir de emprego. Algumas coisas que eu fui procurar era muito bruto para mim. Eu não aguento descarregar um carro, uma coisa de cima. Se eu fosse para o escritório, iam me cadastrar. Qualquer coisa que eu procurasse numa empresa grande assim, iam me cadastrar. E eu não posso. Aí eu saía pedindo, fui numa oficina de uma serralharia. E o cara me chamava de Iodai. O grande amigo dono da serraria disse: não, de Iodai, deixa de coisa, rapaz. Aqui dá certo para tudo, não. Aqui a pessoa perde os dedos. Ele já tinha falta de 2 dedos já dele. Aqui é muito... Tudo é corta aqui, tudo não serve para você, não. E eu fui procurando, aí passei na frente num canto chamado... Eu não vou dizer o nome do ambiente, porque é uma empresa que está atual. Mas é um motel na avenida principal da Zona Norte, da capital. E eu passei vaga. Olha que palavra linda, que vaga. E eu era funcionário federal, estava à disponibilidade por causa desse doido, desse Fernando Collor. Eu acho que você nunca viu essa história. Ele sumiu com o dinheiro de todo mundo, da noite para o dia, desapareceu. O que você tivesse de poupança, aplicação, você não tinha mais nada, não tinha quem reclamar. E as pessoas tentando contra a vida, era horrível nesse tempo. Não sei se você já viu falar, pode pesquisar, você vai ver que foi horrível. Quer dizer, o dinheiro que eu tinha guardado ia em disponibilidade, mas eu queria trabalhar. Aí fui lá falar com o cara. Cheguei lá, aí eu disse, tá uma placa ali de emprego, ele disse, estão precisando de 4 trabalhadores. Eu digo, é para quê? Ele disse, guariteiro. E eu fiquei calado, raciocinando o que era guariteiro. Só que ele falou guariteiro e olhou para aquela cabinezinha na frente do motel. Aí eu já associei, guariteiro, motel. Ah, caladinho, né? Ele disse, tem experiência? Eu digo, é minha especialidade. Tem que trabalhar armado? Eu digo, estou lhe dizendo especialidade, civil, exército, preparado. Tem arma longa, uma arma curta lá, fica... Bom, foi até bom eu não falar o nome do empreendimento. Uma pessoa muito rica, depois eu fiz amizade com ele, encontrava nos cantos aí
Ele ia passando no carro, aí ele entrava no carro dele só para conversar. Aí ele me levava para canto e tal, só para ir conversando. E fui trabalhar em Butolá de Guariteiro. Olha quanto tempo faz isso e eu me lembrando. Porque a minha alma queria trabalhar. Eu trabalho desde 14 anos, então eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar. Eu tinha dinheiro, mas eu queria trabalhar. E aí comecei. Aí quando dava de manhãzinha eu ia varrer, pegava a vassoura e ia varrer debaixo de umas árvores, que eu também não vou dizer que árvore ela era. E eu apanhava as folhas, varria. E eu fazia com todo amor, entendeu? E ele, vamos assinar a carteira. Eu digo, vamos. É que eu estou coisando. Coisando o quê? Eu digo, rapaz, se vier o sindicato aí, o pessoal da fiscalização. Eu digo, rapaz, eu vou até cuidar, porque eu estou coisando. Aí ele era ocupado e o que é coisando? Não sei também o que é coisando. Eu sei que carteira não tinha. Eu tinha identidade, CPF, que é o que a gente andava naquele tempo, entendeu? Carteira profissional, até a gente que é da repartição também não tem carteira profissional. A gente não tem PIX, fundo de garantia, essas coisas, não tem nada disso, entendeu? É outra coisa. Aí trabalhava lá e tal, aí começava a chegar a bebida. Aí eu pegava as grades, puxava lá para perto da frisa e ajudava a botar dentro do congelador. Aí a gerente no dia dizia, mas quando tu cobre aí a gerência que hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Tá. Aí eu ficava na cozinha, sei o quê, tal, quer o quê? A pessoa, quero comer não sei o quê, tá certo? Aí eu dizia lá, o pessoal da cozinha, coisar, depois a outra para ir lá. E tô lá. E voltava para... Um dia chegou uma autoridade lá da repartição que eu trabalhava. E eu tô na janelinha lá. Quando eu botei a cabeça na janelinha, tá lá o abençoado. Só que eu tava em disponibilidade e ele na ativa. E eu disse, meu Deus, será que... Mas foi besteira. No outro dia chegou, não tinha o WhatsApp antigamente, chegou um telefone, né? Vem aqui! Já voltei lá no motel. Ei, eu acho que... eu acho que eu não quero vir mais não aqui. Porque... Mas a carteira, pois é, rapaz, eu acho que eu não quero vir mais não. E hoje eu vou até resolver um negócio. Tá certo, amanhã a gente conversa, tá bom. Aí... Mas quando você tá trabalhando, aí eu disse, aonde? Chegou a informação aqui, eu digo, era bonito se eu dissesse quem foi que foi lá fazer o quê, né? Eu acho que ia ficar muito bonito para essa pessoa. Se eu tivesse dito, ele foi me entregar quando eu estava trabalhando, e ele que foi fazer coisas, mas o coração da gente não tem que ser mal como o coração das pessoas, né? Aí tal, eu digo, não, foi uma coisa que uma pessoa pediu para me ficar lá, mas não tem carteira. Aí, não, a gente vai olhar no sistema e você tem que estar aqui, a gente vai ver isso aí. Não, pode olhar, não tem nada não. E eu voltei lá e falei com o dono, né, do empreendimento, eu disse, olha, eu não venho mais não e tal. Aí, mas rapaz, você não disse que gostava daqui. Eu disse, rapaz, é porque eu sou federal e a repartição descobriu. Ele disse, eu sabia. Eu sabia, você tinha um negócio, você tem um negócio diferente aí, que eu sabia que você trabalhava em alguma coisa. Eu era até cismado com você, o jeito que você falar é diferente, eu sabia que tinha alguma coisa. Eu disse, pois é, ele disse, olha o seguinte, quem você mandar, não faz nem prova aqui. Olhe você andar com Jesus Cristo na sua vida, com a proteção, não ficou com ódio de mim, e ele me deu dinheiro. Não tem rescisão, né? Não tinha carteira assinada, não tem rescisão. Ele deu como se tivesse. Ele deu dinheiro, eu me lembro. Eu saí, era perto do Natal, e foi bom demais, ele me deu dinheiro. Continuava tendo inflação, mas foi muito bom chegar aquele dinheiro, entendeu? Porque ele chegou e disse, eu vou pedir a fulana de tal, que ele não disse nem bater suas contas, porque não estava batendo, que conta? Cadê seu documento? Eu dizia, tá coisando. O que é coisando, Marcos? Tá coisando lá no negócio, tá coisando lá. Mas ele me deu dinheiro, tá certo? Deus faz com que a gente salte muralha. Deus vai fazer você saltar muralha. Pastor, por que você contou essa história do motel no meio do seu sermão? Eu não sei, querido. Eu sou dirigido pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Eu sei não. Entendeu? Deus sabe.
Eu sei que Davi está idoso aqui, né? Em 2 Samuel, Davi está idoso. E Davi, você sabia que ele escreveu 73 salmos? E todos os salmos de Davi é no meu Deus, ou por meu Deus. A pessoa incluir, misturar. Eu tenho cuidado de falar com as coisas de Deus assim, mas eu acho que não tem mal disso nesse caso. Não. Você misturar Deus na sua vida, nas suas coisas, na sua família. E você vai romper barreiras, saltar muralhas. Eu não vou mais voltar, mas vai ver no hebraico, quer dizer exatamente isso. Você vai romper as barreiras, a luta que vier contra você, você vai romper e vai sair do outro lado. E quando for coisas do passado que não tem como desmanchar, Deus vai fazer você saltar por cima. Não terá mais efeito negativo na sua vida. Por quê? Porque ele é a plataforma, ele é energia, ele é poder. Deus é poder. E quando a gente se apoia nesse poder, querido, tá certo? O socialismo é egocêntrico, né? Tudo para você. E hoje querem apresentar Deus como se fosse um balcão de ferramenteiro. Eu disse que eu trabalhei na plataforma, na plataforma, todo campo, toda coisa de prospecção, de construção, tem a ferramentaria. Aí tem um ferramenteiro lá que fica lá, você quer o quê? Eu quero uma chave tal, de boca, não sei o quê. Aí o cara vai, bota em cima do balcão e dá. Deus não é assim. É pelo coração, tá certo? É pela adoração, é pela aproximação. Deus não trabalha com essa teologia aí de Deus me dê. E eu já disse até a você, quando eu quero uma coisa de Deus, eu nem digo. Eu fico olhando, aquele olho pidão. Não é meu pai? Cada um acha que um pai. Eu fico olhando. Quando eu queria um violão, quando eu queria um relógio, quando eu queria. Eu estava namorando para comprar a minha primeira caminhoneta, eu ficava namorando. Aí o anjo olhando Deus, é o que? Ele disse, estou olhando, o que? O coração dele. E ele quer o que? Ele disse, uma caminhoneta. E o senhor vai fazer isso, vou dar. Eu não tinha dinheiro para comprar. A minha primeira caminhoneta já foi uma Hilux. Amém? Deus vai te dar também. Buscai, Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos minutos? Ô, querido! Ontem eu parei e hoje eu vou ter que parar de novo. Porque senão vai ficar muito extenso. Aí amanhã eu volto com a segunda parte. Tá certo? Mateus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou finalizar. Isso aqui são as últimas palavras de Davi. Esse texto e esse salmo. Então, quando alguém, as últimas palavras da vida, ele vai passar grandes segredos. E Deus está passando grandes segredos para a minha vida e para a tua vida. É o selo real, é o tesouro. Olha, é as minhas últimas palavras. Eu tenho que oferecer em palavras o melhor que eu tenho. E ele oferece esse texto que eu falei a você. As últimas palavras de Jesus na cruz, pouca gente sabe disso. O diabo atentando, gargalhando, o povo ridicularizando, os soldados, os partidos socialistas daquele tempo, tudo menosprezando Jesus, dizendo coisas horríveis, já tinham batido, ferido, machucado, matado, estava só esperando Jesus aspirar e entregar o corpo. Sabe o que Jesus fez? Ele disse as últimas palavras. Qual foi as últimas palavras de Jesus? Eu vou finalizar agora. Ele disse, Pai, perdoa. Eram as últimas palavras do Filho de Deus. Ele podia dizer, Pai, daqui para frente é problema deles, estou indo para casa. Ele disse, Pai, perdoa. Paizinho amado, guarda eles, porque enquanto eu tive aqui, nenhum deles se perdeu. Foi isso que Jesus disse. Então as últimas palavras são preciosas. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando. Se essa palavra tem abençoado sua vida, compartilhe, se inscreva. Ofereça para mais pessoas se inscreverem. Está no TikTok, no Kawaii, Instagram e YouTube. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor Marconi Teixeira. Fica na paz. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.